falar sobre o poder da palavra de Deus? Hebreus 4:12, vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus? Hebreus, Novo Testamento. É mais fácil você ir de trás para frente. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus. 4:12. Hebreus 4:12. Amém? Você que trouxe Bíblia, abra aí. Se o irmão do lado não trouxe, você pode convidar ele a fazer a leitura com você. Amém? Em nome de Jesus. Mas é muito importante nós não deixarmos de vir à igreja sem Bíblia. A nossa igreja é a igreja da Bíblia. Você vem à igreja, você abre a Bíblia, examina, pesquisa. Ao mesmo tempo que você está recebendo a mensagem do Evangelho pregada, você está estudando a palavra, sendo ensinado, isso é muito bom. Amém? Porque você cresce. A recomendação, a ordenança de Deus é para que todos nós cresçamos no que, irmãos? Na graça e no conhecimento. Como é que nós fazemos isso? Examinando a palavra de Deus. Amém? E participando desse momento com Deus tão glorioso, né? Louvado seja Deus. Hebreus 4:12. Que diz assim, todos acharam? Amém? Diz assim, vamos ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Viva e eficaz. Mais penetrante, mais perfurante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é essa palavra poderosa. Por isso que nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus como uma fonte inesgotável de vida. E todas as vezes que sentirmos necessidade de qualquer coisa, sabermos que é nela que nós vamos encontrar a resposta, a solução, a direção. É a palavra de Deus que nos orienta. É ela que nos dá a luz, ela que nos coloca no caminho. É pela palavra que nós entendemos, compreendemos a vontade de Deus para nós. É a palavra de Deus que nos fala acerca desse Deus vivo. Tudo que nós devemos saber sobre Deus, Ele revela para nós por meio da sua palavra. Amém? Das coisas antigas, das coisas presentes e inclusive das coisas futuras. Como é maravilhoso quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que muitas profecias ainda vão se cumprir. E qual é a garantia que nós temos de que elas vão se cumprir? Porque muitas outras já se cumpriram no passado. Amém? Muitas palavras das que estão registradas no livro sagrado já se cumpriram. E o resultado prático dela, a gente vê na vida, né, no dia a dia, de todos que estão buscando seguir a vontade de Deus à luz da Bíblia. Então, nós precisamos aprender a nos voltar para a palavra. Muitas pessoas erram o caminho e muitos falsos caminhos são criados exatamente porque, às vezes, falta interesse, vamos dizer assim, dedicação das pessoas que estão seguindo aí diversas religiões em olhar as Escrituras, em olhar para a Bíblia e crer nela como a palavra revelada de Deus. Muitos dos antigos, que nós lemos como homens de fé, que seguiram a Deus, não tinham a Bíblia em suas mãos. Nós a temos. E toda ela já revelada ao nosso coração. Então, nós precisamos nos voltar para a Bíblia, né, em momentos de dificuldade, em momentos de alegria, de abundância, de escassez. Quando todo mundo tem aquele momento de se fazer um questionamento acerca da vida, não é? Não, todo mundo já não se perguntou de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui? Nós já não nos perguntamos isso? Por que isso está acontecendo comigo na minha vida? Por que as coisas são assim? É a Bíblia que nos esclarece, né? É ela que conforta o nosso coração. Então, quando nós olhamos assim para a palavra de Deus, nós aprendemos o que, irmãos? Que nós temos Deus
mais presente e mais perto da nossa vida do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós estamos com a presença de Deus ali do nosso lado, a voz de Deus querendo falar ao nosso coração. Basta que nós olhemos para o texto, para a Escritura, para a Bíblia, e nós nos esquecemos disso. Muitas vezes comparamos a Bíblia a um livro de letras mortas, mas não é assim, é o contrário. A Bíblia é viva, amém? Vamos ler de novo o versículo, que fala exatamente isso, ó. Pois a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz. Essas duas qualidades da palavra são muito maravilhosas. Ela é viva, ela se move, ela se revela a nós. Deus se revela nela. E ela é eficaz, ou seja, ela traz resultado para a nossa vida. Ela é eficaz no sentido de poderosa, no sentido de plena, capaz, suficiente. Quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não preciso de mais nada para me fazer ter certeza de que Deus é comigo. Amém? Eu não preciso de mais nada para me dar uma garantia de que a vitória é certa se eu crer nas Escrituras. Por quê? Porque a palavra testifica dela mesma, ela é eficaz. Se Deus falou com você qualquer coisa por intermédio da palavra, dê crédito e receba, porque aquilo vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. A palavra é eficaz, amém? Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada revelada. Por que ela tem essas características, essas qualidades? Vamos ver João capítulo 1, Evangelho de João. Você volta um pouquinho aí. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 1. Versículo 1 também. Amém? Que diz aí: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Amém? Está falando acerca do que aqui? De Jesus. E ao mesmo tempo que fala de Jesus, fala da palavra. Vamos ler o versículo 1 de novo? No princípio, ele era quem? O Verbo. Olha como o Verbo está aí na Bíblia em letra maiúscula. Não é verdade? Não está verbo com V maiúsculo? Sim ou não, irmãos? Então está falando de uma pessoa. Porque nomes comuns é com letra minúscula, nomes próprios com letra? Pergunta para o Felipe que ele já responde isso. Já está aprendendo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então olha só, por que a Bíblia, a palavra de Deus, revelada ao nosso coração, tem todas essas características que nós lemos lá em Hebreus 4:12? Porque a Bíblia é o próprio poder de Deus falando conosco. É o próprio Jesus se revelando na nossa vida. Porque no princípio, todas as coisas, na criação, o Filho era o Verbo. Não era o homem encarnado que nós conhecemos e que morreu por nós. Ele era o Verbo. Ele era a palavra viva, ele era o poder de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e cremos nela, nós estamos crendo nas próprias palavras do Senhor Jesus falando conosco. A própria revelação de Deus falando conosco, que é o Verbo, é a palavra. Amém? Deus se revela hoje para nós por intermédio das Escrituras. Por isso que para Deus falar com você, você não precisa esperar que ninguém tenha nenhuma revelação especial, ou que ninguém receba nenhuma palavra profética individualmente revelada para você. Porque é nisso que muitos têm se perdido, irmãos. Porque têm dado mais crédito a homens do que a Deus. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela espera que isso aconteça dessa maneira, ela anula a palavra na vida dela. É mais fácil a pessoa acreditar em alguém que em nome de Deus, fala assim, ó, Deus está mandando te dizer qualquer coisa, ou eis que te digo qualquer coisa, ou assim diz o Senhor Jeová. Pega uns jargões da Bíblia, do Antigo Testamento, que eram essas palavras aí que os profetas iniciavam, uma profecia, e aí falam coisas como se Deus estivesse falando, quando Deus não está falando coisa nenhuma. Tem muita meninice em cima disso, muita falta de respeito com a palavra. E as pessoas
caem no descrédito e depois se perdem. Por isso que eu tenho estimulado os irmãos a evangelizar, convidar as pessoas para vir para a igreja, porque, irmãos, tem muita gente hoje, que nós vamos encontrar quando a gente estiver evangelizando, que está frustrada com a igreja e, ao mesmo tempo, frustrada com Deus, porque ela não soube separar as coisas. Frustrada, por quê? Porque recebeu uma palavra de homens que nunca se cumpriu, mas ela não quis dar crédito à palavra. Ela preferiu ouvir um homem e não ouvir a Deus falando com ela pelas Escrituras. É mais fácil, claro, você ouvir um homem. Por quê? Porque a pessoa está cara a cara ali falando para você algo, mas nós temos que nos voltar para a Bíblia. Custa um pouquinho mais, sim. Custa um pouquinho mais, porque você precisa lê-la. Você precisa ter essa experiência com Deus, de ler a Bíblia e o Senhor falar no teu coração. Ler a palavra e Deus se revelar para você ali, amém? Ouvir a pregação da palavra, como hoje Deus está falando no nosso coração, e sentir Deus falando com você e guardar aquela palavra, como nós lemos aqui, como se fosse o próprio Jesus falando com você, que aquilo vai se cumprir na sua vida. Isso, irmão, isso tem um exercício de fé que muitos não querem ter. É um exercício de fé. A pessoa precisa querer crer, querer aprender, querer guardar a palavra no coração. E é isso que nós temos que fazer, amém? Guardar a palavra no coração, viver ela, amar a Bíblia, porque ela é viva, no sentido de que Deus fala conosco por intermédio dela, e ela é eficaz, no sentido de que quando Deus fala, a palavra dele é poderosa para fazer cumprir na nossa vida a vontade do Senhor. Você pode dizer graças a Deus por isso? Amém? Então nós temos que nos apegar à Bíblia. Diga assim, eu preciso cada vez mais amar a palavra de Deus. Vamos ver outras características da Bíblia? Uma delas, que as palavras do Senhor não passarão. Vamos ler isso em Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus 5, 18. Amém? 5,18 de Mateus diz assim: em verdade vos digo que até o céu e a terra passarão, mas nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo se haja cumprido. Amém? Céu e terra passarão, mas não passará nenhum traço da lei de Deus, da palavra de Deus. Tudo vai passar, irmãos, do que nós vemos, tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. Um dia tudo isso vai acabar. Mas as palavras do Senhor não passam, elas se cumprem na nossa vida, amém? Então nós estamos falando de palavras eternas. Ninguém tem o poder de extinguir as Escrituras. Sabia que na história da igreja já tentaram fazer isso? Na história da perseguição da igreja, já tentaram extinguir as Escrituras. Já tentaram acabar com a Bíblia, mas ninguém tem esse poder. Por quê? Porque as palavras do Senhor não passam. E as promessas de Deus na nossa vida, nós não passamos sem que elas se cumpram. Amém? Sem que nós vivamos ela em nome de Jesus. Então nós estamos vivendo, crendo nas palavras eternas de Deus. Tudo que Deus falou ao nosso respeito tem que se cumprir para a glória dele. Tudo que Deus falou acerca dos tempos e da humanidade tem que se cumprir, porque foram as palavras do Senhor que não passam jamais. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que se formarão novos céus e novas terras, novo céu e nova terra. Tudo vai ser destruído, Deus vai formar um novo céu, uma nova terra no final de todas as coisas. Mas as palavras do Senhor, elas permanecem para sempre. Amém? Quando os justos de Deus, a igreja do Senhor, salva, remida, for julgar as nações impiedosas, as nações impenitentes, as quais Deus há de condenar, exatamente porque não quiseram dar crédito à palavra, como é que os justos e os salvos vão fazer as sentenças que vão condenar as nações? Por intermédio da vontade do Senhor revelada, da palavra de Deus. Amém? Hoje um juiz, num processo, ele pega a lei, o código penal, ele enquadra a conduta daquele réu dentro do que a lei prescreve como um ato infracional e ele condena pelo crime tal. Ele pega a lei e condena. Os justos de Deus, a igreja do Senhor, vai ter a palavra dele nas mãos, porque ela não passa jamais. Amém? E com base na palavra vão condenar as nações que não quiseram dar crédito a ela. Amém? Palavras eternas de Deus. Palavra de Deus alimenta a alma. Olha aqui que diz Mateus capítulo 4. Versículo 4. Respondeu Jesus, está escrito o que? Lê comigo. Nem só de pão
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler de novo, toda a igreja? Vai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A palavra de Deus é alimento para a alma. A palavra de Deus alimenta. Por que, irmãos, tem gente fraca, doente, cansada, desanimada? Porque não tem se alimentado da palavra. Tem se alimentado da comida que perece, mas não tem se alimentado da palavra do Senhor. Então, nem só de pão vive o homem. O homem não vive só de trabalho, só de ganhar dinheiro. O homem não vive só de compromisso. Não vive só de lazer. Não, a gente vive também da palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos disso para quê? Para alimentar a alma, para ter vida, para estar de pé, para ter fé, para crermos, para termos esperança. Não dá para viver longe da palavra. Não dá para viver alheio à revelação de Deus. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é que alimenta a alma. É ela que alegra o triste, é ela que cura o enfermo, é ela que traz vida a quem está morto, é ela que traz esperança a quem não tem mais esperança, é ela que traz conforto ao coração do desolado, é ela que faz com que nós creiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra que nos faz acreditar que o Senhor, que estende as suas mãos, para todos os dias nos abençoar cada manhã quando nós levantamos. É a palavra. Quem não tem a palavra de Deus está vivendo no curso do mundo. Está vivendo no sentido da vida. Só que nós precisamos andar segundo o caminho que Deus quer nos mostrar. Então, se apega a ela, porque a palavra de Deus te alimenta a alma. De manhã, você não toma café? Quem toma café de manhã? Quem gosta de um cheiro de café pela manhã? Meu Deus, que delícia, não é verdade? Às vezes não é nem o café, é o cheiro. É o cheiro. De vez em quando eu saio de casa, aí não tomo café em casa sempre. Mas às vezes eu saio no hall assim do prédio, aí está aquele cheiro de café. Eu fico vendo em qual casa que é. Meu Deus, que delícia, não é? Mas não é bom você sentir de manhã? Isso não é para o corpo e para a alma. Como é que você faz para você passar aquele dia? Você busca a Deus? Você ora a Deus? Você lê um versículo da Bíblia? Sabia que se você for lendo versículo por versículo, uma hora você lê a Bíblia todinha? Mas você tem que saber. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Tem que querer conhecer a palavra de Deus. Tem gente que às vezes vem na igreja e vê, a gente vai assim alguns versículos, a pessoa lê, ela fala, nossa, meu Deus, nunca li isso. Mas também, né, nunca lê a Bíblia. Então, e é isso que te alimenta a alma. Quem quer ser forte aqui e nunca cair na fé, que está sempre de pé, nunca se apegue a nada que não seja a palavra de Deus. Amém? Está sendo ministrado? Está sendo ministrado? Amém. A ministração que você está recebendo vem da palavra ou vem da filosofia humana? Vem da palavra de Deus ou vem do intelecto de alguém que se acha muito inteligente? Se não vier da palavra, você continua pegado a homens. A ministração que você tem que receber, que é a que você recebe aqui na igreja, ela tem que vir da palavra de Deus. Amém? Aí você vai estar recebendo vida, o Senhor está se revelando no seu coração. A palavra de Deus, irmãos, ela também é revelada. Olha o que diz 1 Timóteo. Você vai lá de novo nas cartas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo 3,16. Primeira não, é segunda, tá? As cartas de Timóteo são duas. A 2 Timóteo 3,16. Amém? Vamos ler? Diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em toda justiça. Para quê? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Vamos ler o 16 novamente? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra serve para quê? Para pôr o homem na linha, para colocar a mulher na linha, para colocar o casal na linha, para ensinar os pais a pôr o filho na linha. A palavra é o parâmetro para colocar a igreja na linha. Né? Sabe o que é pôr na linha, né? Pôr na linha é colocar no eixo, no lugar certo. É a Bíblia que nos dá esse parâmetro. Ah, mas pastor, eu acho que a gente tem que buscar também outras fontes, porque eu aprendi e tal na minha família. Não, irmãos. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus para correção, para instrução, para o ensino, para o crescimento, para repreensão e para instruir o homem em justiça, a fim de que todos nós sejamos aprovados por Deus. Amém? A palavra é inspirada. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra inspirada por Deus. Muitos livros escritos sobre histórias do povo de Deus e sobre história também da igreja, que não tem a inspiração do Senhor, não entraram na Bíblia. Não entram nesse cânon, não estão aqui. Por isso que a Bíblia católica, ela tem 6 ou 7 livros a mais no Antigo Testamento, não no Novo, mas no Antigo, que não entra na Bíblia comum, evangélica, que os protestantes usam. Por quê? Porque se consideram que aqueles livros adicionais não são livros inspirados. Porque são livros que falam de oração aos mortos, são livros que falam sobre seres galácticos. Não são livros inspirados. São livros que contrariam a palavra de Deus. São livros que não entraram no fechamento, a igreja rejeitou, o povo judeu rejeitou, porque são livros que não são inspirados. Você pegar a Bíblia Católica, você vai ver um livro lá chamado Judite. Você vai ver um livro lá chamado 1º e 2º Macabeus. Esses livros não tem na Bíblia protestante, na Bíblia comum, evangélica, universal. Por quê? Porque são livros que não têm inspiração de Deus. O critério para ser livro inspirado foi rigorosíssimo. Então, nós temos que ter a certeza de que a Bíblia que nós temos em mãos é a palavra inspirada por Deus, como aqui 2 Timóteo 3,16. Amém? Que a palavra de Deus ela é inspirada. Então, quando nós lemos, nós estamos conhecendo a vontade de Deus através dela para nós. Amém? Por último, para a gente encerrar, Romanos 1,16. Voltando um pouquinho aí. Romanos 1,16. Depois de Atos. Romanos 1,16. Amém? Diz assim, voltando um pouquinho aí de Timóteo a Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 1,16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a palavra de Deus contém vida e a palavra de Deus contém salvação. Amém? Todos são salvos aqui pela revelação da palavra ao seu coração. Você pode ter glória a Deus? Irmão, a palavra contém vida e contém a salvação de Deus. Por isso que Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Por intermédio da palavra, Jesus venceu a tentação do diabo e expulsou ele da sua presença. Os anjos de Deus vieram e o serviram. A palavra de Deus tem poder para vencer o mal, ela tem poder que nós precisamos para vencer as batalhas espirituais que nós travamos, e ela contém a salvação que nos resgatou eternamente. Glória a Deus por isso. A palavra tem vida e tem salvação. Então, nós precisamos fazer 3 coisas em relação à palavra. Diga 3 coisas. Primeiro, nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos amar. Diga amar. Nós precisamos amar a palavra. Ninguém pode se apegar à palavra se não for por amor. Salmo 91, 14. Deus fala assim, porque a mim se apegaram com amor, eu também o livrarei, colocá-lo-ei a salvo no alto retiro, porque conheceu o meu nome, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quem estava de manhã no nosso encontro trimestral ouviu essa mensagem. Salmo 91, 14. Porque a mim se apegou com amor. Como é que nós temos que nos apegar à palavra? Com amor. Amém? Nós precisamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus.
Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. Examinai as Escrituras. Nós temos que examinar. A palavra nós temos que amar, estudar e cumprir. Essas três coisas. Diga amar, estudar e cumprir. Amém? Quem faz isso anda segundo a vontade do Senhor. Amar, estudar e cumprir. Deus falou para Josué quando convocou ele, falou, Josué, meu servo Moisés passou, agora você é o líder do meu povo, então faz cumprir na sua vida toda a lei que eu lhe revelei. Cuidado para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas medita nessa palavra de dia e de noite, porque ela vai fazer você prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Então, quando nós cumprimos a palavra, a mesma promessa de Deus para Josué é para a nossa vida. Nós vamos estar firmes nela, ela vai nos direcionar e nos fazer prosperar em todo o nosso caminho. Quem quer prosperidade dos seus caminhos? Vamos, três coisas em relação à palavra. Vamos repetir de novo, vamos lá? Diga amar, estudar e cumprir. Amém? Que o Senhor te dê graça para você alcançar essa vitória em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra?